Então, a gente quer uma força elétrica resultante, né, sobre esse sistema aí. Todas as cargas são positivas. Então, o A vai repelir o C. Vou colocar um vetor aqui. Vou colocar aqui. E o B vai repelir o C. Então, a gente vai ter para cá. Vamos colocar aqui os nomes. Ó. Tem um FAC. Aqui um FBC. A gente precisa determinar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que está aqui. Então, assim, se a gente tem um triângulo equilátero, correto? Quanto que é a soma, quanto que é cada ângulo aqui, ó, se o triângulo é equilátero, quanto que tem que valer cada ângulo aqui, ó? 60. Então, todos os ângulos aqui são 60, porque na matemática, né, tem uma lei lá, né, que fala que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, ó, imagina que eu faça aqui uma projeção que continue essa aqui, ó, para cá, e continue essa aqui para cá. Quanto que é essa abertura aqui? 60 também. 60 também. Então, teria que usar o ângulo de 60 graus para resolver esse exercício aqui. Então, vamos escrever aqui 60. Eu passei uma equação para vocês, né? Quais são as equações que a gente tem aqui? A equação que calcula o módulo da força elétrica, né? Força elétrica é igual a K, uma carga 1, vezes uma carga 2. Isso aqui tudo a gente divide, né, pela distância ao quadrado entre as cargas. Essa é a equação da força elétrica. A equação da força vetorial, uma equação de somar vetores. Fala assim, ó, força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado mais 2 vezes F1 mais F2. Não. 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno do ângulo que está sendo feito ali, ó. Vou chamar de θ. Essa é a lei dos cossenos. Quando a gente usa esse ângulo θ, o ângulo entre os vetores. Essa lei dos cossenos, que é essa fórmula, tem também ela escrita em um negativo aqui no meio. Só que aí o ângulo que você usa não é o 60, você tem que usar um outro ângulo. Pro jeito que eu ensinei vocês, o jeito que a gente fez aqui, esse ângulo θ é o ângulo entre esses dois vetores aqui, ó, F1 e F2. Então, se você coloca o ângulo entre o F1 e o F2, aí você usa positivo aqui. E aí, no final, esse quadrado que está aqui passa para cá como raiz. Essas são as equações, né, que a gente conhece. Então, vamos fazer aqui. Como todas as cargas são iguais, o FBC e o FAC são iguais. Vou até escrever isso aqui, ó. Fórmula, vou até escrever aqui embaixo que FBC é igual ao FAC. E todos eles são. Agora vamos montar. 9 vezes 10 elevado a 9, que é a constante K. A carga 1 é 1 vezes 10 elevado a menos 6. E a carga 2 é 1 vezes 10 elevado a menos 6. É 1 vezes 10 a menos 6? Se quiser, nem precisa. Pode escrever 10 a menos 6 direto. A distância é 30 centímetros, né, entre as cargas. A gente tem que escrever em metro, ou 0,3. Calculando isso daqui, vou pegar um calculador aqui.
aqui, eu fiz direto. Ah, dá 0,01. Tá meio chiando meu fone. Vocês estão me ouvindo aqui, enfim? Ou tá saindo meio chiado? Aí, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, professor. Tá saindo limpo o meu áudio? Tá. Tá. Então dá 0,01 isso daí. Ah, não, dá 0,1 na verdade. 0,1. Então, na hora que a gente for resolver o resultante, isso aqui vai dar 0,1 ao quadrado, mais 0,1 ao quadrado, mais 2 vezes 0,1, vezes 0,1, vezes cosseno de 60. Acho aqui, agora eu tenho que passar esse quadrado, eu passo como raiz. Então isso aqui vai dar raiz de aquele, se a gente somar tudo ali, dá 0,03. E essa força aqui resultante vai ficar de 0,173. Quem chegou próximo desse valor aqui, eu considerei como correto. Dúvidas, pessoal, nessa resolução? Então, ninguém falou nada. Então vamos para o 2. Deixa eu aumentar um pouco essa vez. Então a gente tem duas cargas sobre o eixo X. Elas estão separadas por 3 milímetros. A carga A, que está na origem, né, tem 3 nanocoulombs. A carga B, que está em x igual a 3, tem 1 nanocoulomb. E a gente quer o resultante, né, desse campo ali em x igual a 8 milímetros. Então vamos desenhar os vetores. Ó, eu vou fazer aqui, ó, eu tenho um vetor para a direita, que é devido o campo A, né? Vou fazer isso aqui. Então eu vou ter aqui para a direita aqui um EA. E também vou ter para a direita um EB. Então eu vou colocar elas assim uma em cima da outra só para não ficar assim uma em cima da outra, desorganizado. Então tem dois vetores aí, um EA e um EB. Como eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, a gente não precisa fazer igual no exercício anterior e usar aquela equação de soma de vetores. Porque esse aí já, mesma direção e mesmo sentido, dá para fazer soma simples. Fazendo o EA primeiro. 10 elevado a 9. Vezes a carga 1. Carga 1 vale 3 vezes 10 elevado a menos 9. Da carga A até o ponto é 8 milímetros. Então é 8 vezes 10 elevado a menos 3. Então, se a gente resolver essa continha aí, o EA deu 421,875. E aí, Newton por Coulomb. Unidade de campo elétrico. O EB, vamos fazer o EB aqui embaixo, vai ser 9 vezes 10 a nona. A carga B vale 1 nano, né? E a distância da carga B até o ponto X, né, que é 8 milímetros, é de 3 até 8. Então essa distância aqui é 5. Se calcular isso aqui, no meu aqui deu 360 milímetros.
Então, o E resultante, ele é igual ao E1 mais... Ah, não, o E1 não, o EA, né? EA é só somar esses dois caminhos ali. Mais esse outro. Então, o campo elétrico resultante aí nesse ponto deu 781. Newton por... Dúvidas, pessoal, nessa resolução? Não. Tá bom, vamos para frente. Esse 3 era de lei de Gauss. Então a gente teve um contexto, né, que fios de alta tensão eles possuem campos elétricos e magnéticos no entorno desse fio, devido à corrente elétrica. Então, por uma medida de segurança, a gente precisa determinar, né, que esses campos não podem ser intensos o suficiente, porque o trabalhador, se ele ficar sujeito a campos muito intensos, não é uma coisa muito boa. Nosso cérebro, ele funciona por impulsos elétricos. Então, se eu tiver um campo muito forte perto de mim, de repente, nosso cérebro começa a ter impulsos esquisitos. Então, tipo, eu posso mexer o braço sozinho, alguma coisa assim, devido à presença desse campo. Então, tem o limite de exposição de tempo e também de intensidade. Então, a gente tem esse fio que está sendo percorrido por uma corrente. É conhecida a densidade linear de carga. A densidade linear de carga é aquele lambda que a gente aprendeu no dia da aula de lei de Gauss. Que é essa letra aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Esse lambda é 10 vezes... Como ele é MIB, né? 10 vezes 10 elevado a menos 3. Então, 10 milicoulomb. E aí a gente tem... Peraí, pessoal, rapidinho. Continuando aqui, pessoal. Vamos escrever, então, o campo elétrico, a equação do campo elétrico. Deixa eu colocar aqui uma equação. Então, a gente já deduziu o campo elétrico para fios. O campo elétrico para fios é E é igual. Como a gente vai usar a densidade de carga, então a gente vai fazer lambda e divide 2 vezes o I vezes 0,5 e vezes a constante epsilon. Ah, tá, deixa eu... Vamos colocar o raio vezes a constante da permissividade elétrica, que é o epsilon, 0. Então essa é a equação que a gente deduziu de lei de Gauss. Então o lambda é 10 vezes 10 a menos 3. O raio aqui é a distância do fio até o ponto que eu quero. Então esse aqui é. E o epsilon 0 é o valor da constante. Ela vale 8,85 vezes 10 elevado. Então, se calcular tudo isso daí, isso aqui vai dar um campo de 3,6 vezes 10 elevado a 8. Essa é a intensidade do campo elétrico. Quem achou valores próximos a esse, ou se colocou outras potências, escrevi 360 vezes 10 a 6, não tem problema. Eu considero também. Comparem a resposta que vocês colocaram e essas potências para comparar, né? Então,
não tem problema se tivesse outra potência. Aqui eu escrevi notação científica, mas aí vocês veem lá de vocês. Beleza esse aqui? Vamos lá. 4. Ele é cálculo de potencial elétrico. Potencial elétrico V igual a K vezes Q dividido por I. Então essa é a equação do potencial elétrico. A carga já foi dada, agora o que a gente não conhece é a distância, né? Então a gente tem que fazer essa distância aqui, ó. Então tem como a gente fazer por Pitágoras, né? Para descobrir o valor ali de uma hipotenusa. Então essa distância D, que está ali, né? Como é aqui no desenho, no teorema de Pitágoras, ele vai ser a raiz de 2,5 menos 2 para 3 menos 1 quadrado. Por que eu subtraí? Eu subtraí porque esse tamanho aqui, né, é quem? É esse 2,5 menos esse 2. Aqui. E esse tamanho aqui é quem? É esse 1,3 menos esse 1. Tá? Aqui. Então vai ficar meio ao quadrado e 0,3 ao quadrado. Coloquei aqui só para ficar melhor de ver. Então essa distância aqui dá 0,583. Fizemos um exercício igualzinho esse na aula. Então esse potencial aqui vai dar 9 vezes 10 elevado a 9 vezes menos. No potencial elétrico, pessoal, o sinal da carga fala se é mais ou se é menos. O potencial, se o potencial é positivo ou negativo. Pode colocar aqui já na conta ou pode colocar só no final, quando terminar, dá certo também. 0,53. Na correção eu acho que eu relevei. Quem colocou mais e menos, eu acho que eu considerei certo de todo mundo. Esse é o potencial, 463.121 volts. Beleza esse aqui? Então tá, pra frente. 5, a gente quer achar a resistência de uma fiação. Então, resistência de fiação, a gente usa a segunda lei de Ohm. Segundo a lei de Ohm, ela fala isso aqui, ó, resistência igual a Rho vezes o comprimento do fio e dividido por então, Rho igual vezes L dividido por A. Normalmente, fios de instalações residenciais para iluminação, a norma pede fios de 1,5 mm ao quadrado. Não que seja só pode usar eles. Você pode usar fios mais grossos, de bitola maior, se você quiser. Mas para esse aqui, vamos supor que seja de 1,5 mm ao quadrado. Então, para calcular essa resistência, a resistividade do cobre é aquele 1,7 vezes 10 a menos 8. Então, vamos 10 elevado a menos 8. O comprimento do fio é 30. A área, a gente tem que passar aquele 1,5 mm ao quadrado, a gente tem que passar para metro quadrado. Então, ó, 1,5, vou fazer aqui, ó, milímetro ao quadrado. O mili, ele é 10 a menos 3. Isso ao quadrado. Então, se eu fizer 10 a menos 3 ao quadrado, dá 10 a menos 6. E metro ao quadrado dá metro quadrado. Então, essa é a transformação de milímetro para metro. Vou até escrever isso aqui, ó. Área é igual
1,5 milímetro ao quadrado. Vou colocar assim, só para organizar aqui. Milha aqui é 10 elevado a menos 3. Uma área vai ficar 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Se a gente continuar essa resolução aqui, coloca aqui no lugar do A 1,5 vezes 10 elevado. Tudo isso daí vai dar 0,34 ohms. Quem chegou perto desse número eu considerei como correto também. Dúvidas, pessoal?